Olá, tudo bem? Eu sou Simone Bernardino, sou Master Coach e também facilitadora em constelação familiar. E hoje eu quero falar com você sobre posicionamento. Imagine você quantas vezes durante o seu dia, durante a sua vida, você se vê numa situação onde você precisa se posicionar. Então isso é o tempo todo. O tempo todo nós estamos em busca de nos posicionarmos. Então a gente se posiciona dentro do mercado de trabalho, ou seja, qual é a minha posição enquanto profissional, como eu tenho agido, de que maneira eu tenho conduzido a minha carreira, tem sido satisfatória, eu tenho alcançado resultados? Essa forma com que eu estou vivendo é a forma que me leva realmente àquilo que eu estou esperando, ou àquilo que eu quero? Então o que acontece? Muitas vezes a gente se vê dentro da nossa carreira, em posições de parada, de stop total, onde a gente não sabe para que direção tomar, ou se realmente eu posso alavancar e gerar mais resultados. Então eu sempre digo que nesse momento, talvez seja exatamente o momento de você se reposicionar. Então imagine que você possa estar no mesmo lugar, olhando para a mesma coisa, com um olhar diferente. Então como seria fazer movimentos em torno da sua própria carreira e começar a verificar, quando eu estou nessa posição, o que é que eu realmente estou aprendendo quando olho para a minha carreira? Quando eu estou numa outra posição, olhando para a mesma direção, o que é que realmente eu posso tirar daí? E depois de uma análise de cenário, sim, eu começar a pensar em tomadas de decisão. Qual é o melhor caminho que eu vou fazer? Qual é a melhor estratégia que eu vou ter para crescer, para ampliar meu negócio, para ser um melhor profissional? Então a gente começa a conduzir de uma forma mais clara e objetiva a partir de análise de cenário. Então quando eu falo de coaching integrativo sistêmico, quando eu falo de constelação familiar, eu estou falando de você ter uma visão externa sobre a mesma situação, mas com posicionamentos diferentes. Então, veja só, de que forma eu tenho conduzido esse olhar? Eu tenho conduzido esse olhar como criança, porque quando eu condiciono um olhar para a minha carreira, ou para a minha vida pessoal, ou para a minha empresa, com um olhar de criança, consequentemente, a gente está falando de muita emoção. Quais são os sentimentos, as emoções primárias que eu estou tendo e que me movem a fazer o quê? Tomar decisões, de repente, no impulso, agir por pressa, ou ainda motivado por sentimento de medo, de raiva, de angústia, de tristeza, ou até mesmo de algumas características que a gente traz de nossa história ancestral, da nossa história familiar, ou de históricos que nós já passamos, de grandes perdas, de grandes falências. Quando a gente vê, a gente está criando um mecanismo de sabotagem mesmo. Então, como seria, ao invés de trazer essa criança para essa tomada de decisão, você pudesse trazer uma parte sua que simbolizasse o seu adulto? Por que o adulto? O adulto, nesse momento, ele está exatamente na posição em que você consegue decidir, você consegue ter clareza de pensamento e você está no seu momento presente, nem no passado, nem no futuro, com muita ansiedade, simplesmente no presente, sendo você, agindo com aquilo que você acredita, mensurando os seus valores, criando uma estratégia e um plano de ação para que você possa realmente sair de um estado atual para um estado desejado, através de mecanismos e processos que te levem para os resultados esperados e desejados. Então eu te pergunto, de que forma você tem conduzido as suas tomadas de decisão? Qual tem sido o seu real posicionamento? Seja na sua carreira, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida, seja no seu negócio. E é um grande convite para uma reflexão para que a partir daí você amadureça, estando no adulto, não no seu eu crítico, que é aquele que você de repente se torna uma pessoa que antes de agir, você critique tudo, você veja dificuldade em tudo e você não está focado em solução, mas sim em algo que gere mais problema. Então, o convite é que a gente alie os três momentos nossos, que é o nosso adulto, a nossa criança e o nosso lado crítico. Para quê? Para que a gente possa, ao mesmo tempo, usar a fluidez da criança, a dinâmica do brincar, a dinâmica da criatividade, para se tomar uma decisão e ir
em direção àquilo que a gente quer. Então, talvez você diga assim, agora seja o momento de eu ampliar o meu negócio, agora seja o momento de, com consciência, com estratégia, com um plano de ação, eu realmente alavancar novos clientes, novos processos de venda, ou redimensionar a minha empresa, redirecionar minhas relações pessoais. Mas estando aonde? Estando no seu momento presente, consciente do seu papel criativo e de tudo aquilo que você, sendo o autor da sua história, pode fazer por você. Então fica um convite para conhecer melhor, para interagir um pouco mais sobre essas dinâmicas que existem dentro de você. E o coaching integrativo sistêmico, ele tem exatamente essa abordagem, aonde mensura-se um lado, aonde há um processo e ao mesmo tempo aonde você trabalha momentos da sua história que estão repetindo várias vezes. Padrões de comportamento que vêm ao longo da sua história familiar. Por quê? Muitas vezes papai e mamãe trazem uma história onde há muitas perdas, onde há muitas dificuldades. Então, o que é que você faz? Por fidelidade, por lealdade, você acaba repetindo o mesmo padrão. Então, ou seja, por que me permitir abundância? Por que me permitir relacionamentos? Se o papai e a mamãe estão me dizendo assim, eu não tive, eu não sou feliz, eu não consegui alcançar os meus objetivos. Então, o que eu faço como um bom filho? Eu acabo sendo inconscientemente fiel e leal a esse propósito. Então, quando a gente começa a ter uma proposta de melhorar a performance, de gerar resultados e ressignificar interferências, porque isso é coaching, o que acontece? A gente sai realmente de A para B com uma visão maior e um posicionamento maior sistêmico. Então, a gente pode se tornar, sim, a nossa melhor e maior versão. Onde você, a partir disso, você consegue criar um novo processo interno de dizer sim. Um sim para a vida, um sim para o seu negócio, um sim para a sua história de relacionamentos, um sim para tudo aquilo que até então você não estava olhando. Por quê? Porque talvez você estivesse ocupado olhando em outras direções. Então, quando a gente fala de coaching, a gente fala de resultados. Mas resultados a partir de quê, Simone? Você deve estar me perguntando. A partir da melhor pessoa que é você mesmo. Então, quando a gente fala de coaching, por mais que a gente fale de processos que sejam organizacionais, a gente está falando de pessoas. Então, antes de operar uma máquina, nós temos pessoas. Então, qual é a melhor máquina que eu devo estar operando para ser o melhor líder? Eu mesma. Então, como é que eu vou direcionar, como é que eu vou liderar, criar engajamento dentro da minha equipe, se eu mesma não consigo, dentro do meu cenário interno, causar em mim mesmo o impacto de gerar resultados, de chegar às posições que eu quero. Então, eu preciso olhar para essas partes minhas para que eu possa chegar dentro do meu organizacional e conseguir fazer o quê? Liderar a minha equipe, fazer uma gestão de tempo melhor, gerar mais resultados, ao invés de agir simplesmente como uma criança diante de uma posição onde eu tenha que tomar as minhas decisões. Então, fica um convite para você conhecer um pouco mais sobre essas dinâmicas. Você vai ter aí todos os dados a respeito de mim, dos meus atendimentos, dos meus treinamentos, algum link aqui do nosso site, onde você possa entrar em contato comigo e com a minha equipe. Um abraço para você.